Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graças a Deus, motivo de alegria, estamos na casa do nosso Deus, mais uma semana, mais uma quarta-feira. O Senhor está nos abençoando de poder estar aqui nesta noite em sua casa para o adorar em espírito e em verdade. E também iremos meditar na palavra de Deus nesta noite, no estudo da palavra do Senhor. E após o estudo também teremos um momento de oração. Amém? Peço que os irmãos possam ficar de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor, pedindo a direção do seu Santo Espírito para o seu trabalho que está iniciando, culto de doutrina e oração. Oremos ao nosso Deus. Pai Celestial, Pai Eterno, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo Senhor, meu Deus, estar nos agraciando, Senhor, com mais um dia, Pai. Obrigado por esta noite também, qual o Senhor nos trouxe em tua casa, para cultuar o Senhor, Pai, para bendizer o teu nome, Senhor, e também para estreitar também a nossa comunhão, Senhor Deus, como tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja e os demais irmãos que não estão aqui presentes, Senhor. Não sabemos o motivo, mas o Senhor sabe todos os motivos, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um. Se há alguém fraco espiritualmente, te peço fortalecimento espiritual. Se há alguém trabalhando, te peço também a tua proteção. Se há alguém vindo para a tua casa, também a tua proteção de todo mal, Senhor Deus, para que possa chegar em paz aqui na tua casa também, para te adorar junto conosco e ouvir a tua santa e bendita palavra. Senhor, recebe a nossa adoração como aroma suave diante do teu trono, Senhor, nesta noite. Derrama as tuas bênçãos, Senhor Deus, neste lugar, em nossas vidas. Possamos sair daqui, Senhor Deus, melhores do que entramos, fortalecidos espiritualmente pelo Senhor e pela tua santa e bendita palavra. Em nome de Cristo Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Agora, irmão, vamos cantar o hino do nosso cantor cristão, Coroai, hino 60, Coroai. Arcanjos vos prostrais, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino Rai, o Rei divino Rai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Amém. Podem sentar. Continuando, agora vamos entoar o hino do nosso cantor cristão, 168, Chuvas de Bênção. Chuva de bênçãos teremos. É a promessa de Deus.
de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuva de bênçãos dos céus, chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, manda-nos já ao Senhor. Dá-nos agora o bom fruto dessa palavra de amor. Chuva de bênção, chuva de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuva de bênção, chuva de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amados, vamos agora ler a palavra do nosso Deus, que se encontra no livro que estamos estudando, Colossenses, capítulo 2, versículo de 8 a 15. Colossenses, capítulo é o 2, iremos ler do versículo 8 ao versículo 15. Vamos fazer uma leitura responsiva, como sempre nós fazemos. Eu vou começar com os números pares e a igreja vai ler os números ímpares. Todos encontraram? Amém. Então vamos aí à leitura da palavra do nosso Deus em Colossenses capítulo 2, versículo 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Igreja. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Igreja. Nele também tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Igreja. e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Igreja. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Vamos fazer uma oração de agradecimento pela palavra do Senhor. Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Pai, a qual nós lemos neste momento. A Tua palavra que nos mostra a verdade. A Tua palavra, Senhor Deus, que nos diz, Senhor Deus, a respeito da salvação. Que ela, com certeza, é certeza para aquele que crê em Jesus como Salvador de suas vidas. É céu, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Irmãos, agora podem sentar. Muito obrigado. Continuando, vamos adorar o Senhor agora com mais um cântico. E este cântico é o cântico ofertório, tá? Vamos aí ofertar ao Senhor com este cântico. Aí você já pode vir aqui à frente quando estivermos cantando, se você trouxe sua oferta. Ou também temos aí o Pix, né? Aí no reto projetor. Você pode ver a chave Pix também. Se você não tem em mãos, você pode também ofertar em Pix, tá ok? Vamos cantar o cântico Quero Ofertar. Quero ofertar no altar de Deus, o melhor de mim eu quero dar. Sou teu servo e meu coração já sabe o segredo de adorar. Quero ofertar no altar de Deus, o melhor de mim eu quero dar. Sou teu servo e meu coração já sabe o segredo de adorar. Quero ofertar tudo que tenho, meus talentos e todo o meu ser. Não apenas uma moedinha, hoje entrego a Deus o meu viver. Quero ofertar tudo que tenho, meus talentos e todo o meu ser. Não apenas uma moedinha, hoje entrego a Deus o meu viver. Hoje entrego a Deus o meu viver. Hoje entrego a Deus o meu viver. Amém. Peço ao irmão Igor Lohan que faça uma oração em agradecimento à oferta que foi arrecadada. Amém. Bem, amados, fizemos a nossa parte com o nosso Deus, em adorá-lo, em agradecer o seu nome, por tudo que Ele tem feito por nós, pela gratidão que Ele tem feito em nossas vidas, como forma de gratidão pelo que Ele ainda há de fazer por nós ainda aqui neste mundo, enquanto nós estivermos aqui. Agora, eu passo a palavra ao pastor Júlio César, que vai trazer suas considerações, o estudo da palavra do Senhor também no livro de Colossenses. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus por essa rica oportunidade que está nos dando, esse mês de fevereiro, mês da chuva, chuva boa, bênção de Deus para as nossas vidas, pela oportunidade também de termos comunhão uns com os outros. Amém? Queremos dar boas-vindas aí aos irmãos. Estão vendo novos irmãos aqui, né? Benaia já é de casa, já é irmã também, Janaína, Lídia também. Mas aqueles ali, irmão Benaia, por favor, nos apresente aí.
Qual é o nome dela? Vai falando o nome. Nazinha? Irmã Nazinha. Amém, glória a Deus. Vamos dizer nossa frase que temos para os nossos visitantes? Ah, tá, sim. Temos ali os... Mateus, diga aí. Vitor e o Samuel, né? Faltou só a Esté e o nome da outra que eu me esqueço. Agora sim, falta mais ninguém não, né? Vamos lá dizer nossa frase que temos para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos, amigos celestes, e possam sempre. Amém. No nome de Jesus, todos vocês são nossos convidados especiais. Queridos irmãos e visitantes, vamos abrir nossas Bíblias para o livro que nós estamos estudando, livro de Colossenses. Nós estamos no capítulo de número 2. Nós estamos num tema central que é a igreja verdadeira sob ataque. E para esse tema central, os versículos que nos correspondem está do versículo de número 4 ao versículo de número 15, mas eu vou ler a seção que vai nos corresponder essa noite, que é do versículo 11 ao versículo de número 15, para o quarto subtema, o que Cristo fez pela igreja verdadeira. Colossenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 11, até nós chegarmos ao versículo de número 15. Amém? Podemos ler? Colossenses, capítulo de número 2. Nossa leitura vai se iniciar no versículo de número 11. Assim diz Paulo à igreja de Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e a potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Até que a nossa leitura, vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos pelas nossas vidas. Senhor, nós te damos graças pelo perdão dos nossos pecados. Agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade, nesse culto de doutrina e oração, onde nós viemos essa noite, Senhor, para louvar o Teu nome, o qual nós já fizemos, de abrirmos as nossas bocas para adorar um Deus santo, digno de honra, glória, louvor e adoração. Como também, Senhor, para termos comunhão uns com os outros, o qual nós estamos tendo, e a Tua palavra diz que é bom, é agradável nós vivermos unidos, irmãos. E viemos também, Senhor, com o propósito de sermos edificados pela Tua palavra, porque nós queremos perseverar nessa doutrina, queremos continuar aprendendo a doutrina do Senhor, para ficar, Senhor, firmes, para nos guardar das ciladas dos falsos mestres.
Aqui, Senhor, também quero agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida de cada um dos nossos visitantes, onde nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo. Que nesse momento fale conosco, para sairmos daqui edificados, transformados e praticantes da Tua palavra. Oro também pelos meus irmãos que aqui não puderam estar essa noite. O Senhor sabe, conhece a necessidade de cada um. Oro também se existe, Senhor, alguém que voluntariamente decidiu não vir à Tua casa, buscando outras coisas, fazendo outras coisas. Rogo pelo Teu Santo Espírito, porque só Ele tem o poder de convencer da necessidade que temos de estarmos juntos como igreja do Senhor, em um só corpo, um só Espírito e uma só alma. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Muito obrigado pela participação de todos. Então vamos fazer a nossa recapitulação, qual já virou comum antes de nós darmos início ao estudo. Vamos fazer a recapitulação. Nós estamos no tema central, que é a igreja verdadeira sob ataque, que vai do capítulo 2 de Colossenses ao versículo de número 4 e versículo 15. E dentro desse tema, a verdadeira, ou a igreja verdadeira sob ataque, nós temos 4 subtemas, o qual nós já meditamos em 3, e hoje vai ser o último subtema. Por exemplo, primeiro subtema, as características de uma igreja verdadeira, que vai do versículo 4 ao versículo de número 7. Segundo subtema, os perigos enfrentados pela igreja verdadeira, que vai do versículo 4 ao versículo de número 8. Terceiro subtema, as armas de defesa da igreja verdadeira, que vai do versículo 9 ao versículo de número 10. Hoje nós vamos terminar esse último subtema, que é o que Cristo fez pela igreja verdadeira. Então, quarta-feira passada, dia 5 de fevereiro, nós aprendemos o terceiro subtema, as armas de defesa da igreja verdadeira, que vai do versículo 9 ao versículo de número 10, onde o apóstolo Paulo mencionou para nós 3 armas de defesa da igreja verdadeira. E nós aprendemos a primeira arma da igreja verdadeira, está no versículo de número 9, que diz, versículo de número 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós precisamos aprendemos, saber quem é Cristo. Segunda arma que nós aprendemos foi saber o lugar que Cristo ocupa. E o versículo de número 10, parte B, vai dizer, ele é o cabeça de todo principado e potestade. E por último, terceiro, saber o que temos em Cristo, quando Paulo vai dizer no versículo de número 10, parte A, também nele estáis aperfeiçoados. Então, essas 3 armas nós já aprendemos quarta-feira que passou. Irmãos, agora nós iremos para o 4º e último subtema, que é o que Cristo fez pela igreja verdadeira. Aí nós vamos ler do versículo 11 ao versículo de número 15, aliás, nós já lemos, mas aqui eu gostaria de destacar o que Paulo vai nos ensinar 5 grandiosas obras realizadas por Cristo em benefício da igreja. Nós estamos no contexto que a igreja de Colossenses estava sendo atacada pelos gnósticos, pelos falsos mestres, e Paulo, para combater essa heresia que estava sendo atacada na igreja de Colossos, Paulo vai nos trazer dentro desse subtema
o que Cristo fez pela a igreja para mostrar, mediante o apóstolo Paulo, e combater as heresias que os gnósticos, os judeus radicais, estavam pregando ali naquela igreja. Então, Paulo aqui vai nos mostrar 5 grandiosas obras realizadas por Cristo em benefício da igreja. Então, a primeira obra grandiosa realizada por Cristo em benefício da igreja é transformação interior em lugar de incisão exterior. Vamos entender o que é isso? Eu quero que você olhe para a sua Bíblia, no versículo de número 11, no capítulo de número 2, Paulo vai dizer assim, ó: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, os falsos mestres, aqui em Colossenses, no combinato espóreo entre os gnosticismos que estavam ali e o judaísmo, diziam que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Então, o que eles pensavam? O que eles pregavam? Que Cristo não era suficiente, e eles pregavam que esses irmãos, eles precisavam circuncidar. Aí vem uma pergunta: o que é circuncisão? Né? Circuncisão é um pacto de Deus, é uma aliança que Deus fez lá no Antigo Testamento, entre Deus e especificamente, aqui nós vamos ver em Gênesis capítulo 17, vamos ler logo esse texto, para mim começar a explicar o que é circuncisão. Gênesis capítulo 17, nós temos aqui nesse contexto, Deus fazendo uma aliança com Abraão. Vamos ler do versículo 9 ao versículo de número 14. Gênesis 17, do 9 ao 14. Institui-se a circuncisão. Amém? Gênesis 17, 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, o decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, e guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estipe, quer dizer, raça ou linhagem. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu direito. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, ou melhor dizendo, o incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então aqui Deus fazendo aliança com Abraão por meio da circuncisão, né? E toda pessoa, todo judeu, todo escravo que fosse comprado, a partir de 8 anos, essa pessoa teria que ser circuncidada, né? A circuncisão é um corte que se dá no órgão genital do gênero masculino,
para poder fazer essa aliança. Não vou saber explicar aqui, mas depois o irmão procura o que é circuncisão, tá? É um corte que dá no órgão genital do gênero masculino, é chamado de circuncisão. Então ali Deus estava fazendo a sua aliança, trazendo isso para que o apóstolo Paulo está dizendo para esses gnósticos e esses judaizantes que estavam inserindo na igreja. Eles queriam também que as pessoas fossem circuncidadas, ou seja, estavam dizendo assim: olha, só não basta a fé em Jesus Cristo, vocês precisam circuncidar para que vocês possam ter a salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, o problema era que o povo judeu, ele dependia sempre desse caráter físico e dessa prática, porque foi uma aliança que foi feita com Deus e o povo de Israel. Uma simples operação física não podia jamais transmitir graças espiritual. Então Paulo aqui ele combate que somente Cristo ele é suficiente. Para melhor nós entendermos, eu coloquei aqui, está aí no Data Show, que diz assim: a circuncisão que esses falsos mestres exigiam era apenas uma incisão exterior e não uma transformação interior. Os falsos mestres não faziam uma leitura correta do Antigo Testamento, pois a essência do ensino veterotestamentário sobre a circuncisão consistia em que essa era a marca externa do homem consagrado internamente a Deus. Então, eles queriam que os judeus, aqueles que estavam ali, fizessem essa circuncisão. Mas quando Paulo vai dizer no versículo de número 11, ele vai dizer: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mão, que na antiga aliança era por intermédio de mão, na nova aliança nós vamos ver que foi por intermédio do Espírito Santo, mas ele vai dizer no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então os homens, eles não podiam fazer a circuncisão na carne, algo externo, mas Cristo Jesus, e só Ele pode fazer uma transformação interna, que é a circuncisão de Cristo Jesus aos nossos corações. Então, o que ele dizia? Tem que ter a circuncisão. Paulo dizia: não precisa mais de circuncisão. Ele dizia: para ser salvo tem que fazer circuncisão. Paulo disse: não, a circuncisão não foi por intermédio de mão, mas por intermédio de Jesus Cristo, que já fez isso no nosso coração. Então Paulo aqui ele destaca essa obra grandiosa de Cristo em benefício da igreja para combater essas heresias. Outra nota que eu coloquei aqui para os irmãos, ele vai dizer: por isso que a Bíblia fala de lábios circuncidados e coração circuncidados. Vamos ler esse texto aí para nós entendermos. Qual é o texto que está aí? Então abra aí a sua Bíblia para esse texto. Capítulo de número 6, versículo 12. Eu estou dizendo para os irmãos, tá, que a Bíblia, ela fala de lábios circuncidados. Êxodo, capítulo de número 6, versículo 12. Aqui, olha o que Moisés vai falar. Amém? Os irmãos estão comigo? Glória a Deus. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar, né? Esse contexto aqui é o contexto que Deus promete livrar o povo,
né, por meio de Moisés. E Moisés chega no versículo de número 12, respondendo para Deus que ele não saberia falar, né, trazendo essa ideia para que Paulo está usando aqui, que existe aquele que são circuncidados de lábios. Ou seja, Paulo aqui, ou melhor dizendo, Moisés aqui, ele não saberia falar quando ele respondeu para Deus. Então, olha o que é que diz Levítico. Vamos corroborar com Levítico, capítulo 26, para nós entendermos um pouco o que é que Paulo está dizendo. Levítico 26, 41. Amém? Levítico 26, 41 diz assim: pelo que também fui contrário a eles, e o fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade. Lá Paulo estava dizendo, nós fomos circuncidados por meio de Cristo. Os gnósticos estavam dizendo que para ter a salvação precisaria circuncidar por meio de mãos, mas aqui Deus falando ao povo de Levítico, ele diz que o nosso coração, ele já foi circuncidado. Ou seja, qual é a ideia aqui que Paulo está dizendo? Não precisou usar as mãos, porque na antiga aliança, para circuncisar, precisaria usar as mãos, mas para circuncisar tanto aquilo que Moisés falou por meio da sua boca, o qual ele não sabia falar, e também o qual Levítico está dizendo que Deus, ele circuncisou o nosso coração. Paulo está dizendo que ele está provando que nós não precisamos circuncidar mais por meio de mãos, porque foi para aquela antiga aliança. E nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós somos da nova aliança. Olha o que diz essa nota aqui. A circuncisão judia era uma cirurgia externa. A de Cristo é no coração, como tratou com Moisés, como trata conosco. A circuncisão judia era apenas de uma parte do corpo. A de Cristo, de todo o nosso corpo. A circuncisão judia era feita pelas mãos. A de Cristo foi feita pelo Espírito Santo. A circuncisão judia não podia ajudar as pessoas espiritualmente. A de Cristo capacita o homem a vencer o pecado. Então, Paulo combatendo aqui, ele nos traz essa primeira obra grandiosa realizada por Cristo em benefício da igreja, a transformação do interior no coração de incisão exterior. Hoje, somente Cristo, ele é suficiente para a salvação. Então, Paulo combate os gnósticos que ali estavam. Amém? Segunda obra realizada por Cristo em benefício da igreja é uma vida radicalmente nova. Uma vida radicalmente nova. Olhe para a sua Bíblia, no versículo 12 e 13, parte A. Paulo vai dizer assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13, parte A. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Ou seja, Paulo aqui está no slide
ele usa uma figura do batismo como nossa identificação com Cristo. Tudo o que aconteceu com Cristo acontece conosco. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. O que é que Paulo está dizendo para esses gnósticos? O que é que Paulo queria pregar para esses gnósticos? Paulo queria dizer que a nossa vida, por meio da circuncisão em Cristo Jesus, não por meio da circuncisão de mãos humanas, nós tivemos uma vida radicalmente transformada e uma vida nova. Porque Paulo aqui ele vai trazer a ilustração. Ele vai dizer no versículo 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo aqui traz a analogia de Cristo, quando Cristo foi sepultado, também nós fomos sepultados. Quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. E quando Cristo ressuscitou, Ele trouxe para nós uma nova roupa que se chama santidade em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui, irmãos, ele combate dizendo isso para os gnósticos, que estavam ali pregando para aquela igreja, que Cristo ele nos transformou de uma forma radicalmente para nós vivermos uma vida em Cristo Jesus. Olha essa nota aí de William, que diz que a obra de Cristo é uma obra de poder, porque deu a vida ao homem mortos, e uma obra de graça, porque alcançou aqueles que não tinham razão de esperar benefícios divinos. Então, Paulo aqui diz: assim como aconteceu com Cristo, aconteceu também conosco. Não é assim que acontece no batismo? O que é o batismo? O batismo é uma confissão de fé pública, onde nós declaramos que morremos para o mundo e revivemos para Deus. Então, quando Paulo está dizendo, tendo sepultados juntamente com ele no batismo, no igual igualmente foste ressuscitados mediante a fé, o qual o autor de Hebreus, ou hebreu, vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Paulo, corroborando com isso, ele vai dizer em Romanos 5:1: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Então Paulo está dizendo que nós fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aí a pergunta: precisa de circuncisão? Nós precisamos circuncidar para que Cristo venha salvar a pessoa? Cristo, ele é suficiente. Nós estávamos mortos e agora renascemos para uma nova vida. Agora nós temos vida em Cristo Jesus. Então Paulo aqui mostra a primeira grande obra que Cristo fez em benefício da igreja, que foi a transformação interior em lugar de incisão interior e uma vida radicalmente nova. Terceiro, o que Cristo fez? Qual foi a terceira obra realizada por Cristo em benefício da igreja? O perdão definitivo dos pecados. Olha o versículo de número 3, está aí no Data Show 13, melhor dizendo, parte B. Ele vai dizer: Paulo diz, perdoando todos os nossos delitos. O perdão de Deus é de graça, o perdão de Deus
é generoso, o perdão de Deus, ele é fundamental. A experiência mais doce de um crente é a certeza do perdão divino. Nosso irmão Davi, ele vai dizer no Salmo 32 e versículo 1, o que diz aí? Vamos ler esse versículo? Todos juntos? Acordaram? Estão dormindo? Estou quase sono. Está aí no data show, não precisa nem abrir a Bíblia não, eu coloquei. Tá não? Tá não, Igor Lohan? Ah, tá. Você já até chamar a atenção do Igor Lohan aqui, né, Igor Lohan? Não colocou aí, Igor Lohan? Vamos lá, irmãos, o que diz aí? Esse versículo de escola bíblica dominical, no final tem que dizer o endereço, onde é que está, né? Então, irmãos, uma consciência atormentada pelo peso da culpa e pela inquietação provinda da impossibilidade de pagar a Deus a sua dívida é uma das maiores tragédias espirituais da humanidade. Em virtude do sangue derramado de Cristo na cruz, temos perdão completo. Deus é aquele que apaga todas as nossas transgressões e não mais se lembra delas, segundo Isaías 43 e versículo 25. Então Paulo está dizendo aqui para esses gnósticos que o perdão de Deus ele foi definitivo, perdoando todos os nossos delitos. Por que Paulo falou isso? Que mais uma vez, né, ele estava pregando que precisaria ser circuncidado por meio de mão humana. Eles não tinham entendido ainda o que o Antigo Testamento ele dizia. Então, para eles nós ainda tínhamos uma dívida. E Paulo está dizendo não. Paulo está dizendo perdoando todos os nossos delitos e pecados. Paulo está dizendo que nós não precisamos nos circuncidar para que tenhamos salvação e para que possamos entrar no processo de pedir perdão de uma forma parcelada. Não é dessa forma. Deus ele não perdoa nossos pecados. Estou me referindo à salvação, tá bom, irmãos? Não estou referindo aos pecados que todo dia nós pecamos por meio de pensamentos, atitudes e gestos. Eu estou falando do pleno perdão de Deus, que Deus ele perdoa de uma vez só. Ele não perdoa, esse mês eu te perdoo aqui, aí mês que vem eu vou te perdoar mais um pouco, no outro mês não. Deus ele perdoa o perdão definitivo. Por isso nós vamos ler esse texto aí que eu acabei de citar, lá no Antigo Testamento. Ele é muito significativo para nós, quando nós pensamos em perdão de Deus. Qual é o versículo que está aí? Isaías 43, 25. O que vai nos dizer esse versículo? Vamos ver se vai corroborar com aquilo que ele estava falando. Lembre que aqui o ensinamento de uma forma negativa é a incircuncisão que eles queriam que aqueles irmãos gostariam, eles pregavam que aqueles irmãos fossem circuncidados. Isaías 43, versículo 25. Ele vai dizer: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por mim, por amor de mim e dos teus pecados me lembrarei. É assim que ele está dizendo? Não me lembrarei, né? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões.
por amor de mim e dos teus pecados não me lembrarei. Então, Paulo está dizendo isso para esses irmãos aqui, que a obra de Cristo em favor da igreja foi o perdão definitivo dos pecados. E se isso é verdade, que Paulo está dizendo que é verdade, não precisaria que esses irmãos fossem circuncidados novamente. Ele vai dizer no versículo 3: e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, Paulo ele diz isso para aqueles irmãos, e Paulo também diz isso para nós. Irmãos, tem o quarto e tem o quinto, só que eu não vou conseguir acabar o quarto nem o quinto. Então, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos pegar essa verdade bíblica e vamos fazer uma aplicação para as nossas vidas, começando com o princípio, a transformação interior em lugar de incisão exterior. Qual é a aplicação que nós devemos tirar para as nossas vidas? Irmãos, hoje nós vivemos no tempo da graça. Quando Cristo ele veio, ele aboliu a lei e Cristo trouxe para nós a graça. Ou seja, essa transformação, essa incircuncisão que os falsos mestres queriam que esses irmãos fizessem, Cristo ele já fez em nós por meio do Santo Espírito de Deus, o qual Paulo vai dizer que ele selou com o Santo Espírito de Deus. Qual é a ideia aqui que Paulo vai trazer para nós? Nós queremos aplicar para as nossas vidas, trazer aquilo para aplicar no dia de hoje. Cristo, o que é que ele fez? O que é incisão? Incisão é um corte, Então vamos ilustrar. Cristo, ele abriu o nosso coração, cortou aqui, tirou nosso coração de pedra, de pecado, e lançou o nosso coração na cruz, fechou, e o Espírito Santo passou a habitar entre nós. Então é essa incircuncisão que Paulo está dizendo aqui, que nós fomos circuncidados não por meio de mãos, o qual ele vai dizer no versículo de número 11, mas no despojamento do corpo da carne, que é a incircuncisão de Cristo. Então foi isso que Cristo fez nas nossas vidas. Ele fez um corte, tirou nosso coração, colocou o Espírito Santo e nós fomos circuncidados por meio do Espírito Santo e não por meio de mãos. O que isso implica para as nossas vidas? Que agora em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. E foi isso que Paulo diz: se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova criatura, as coisas antigas já ficaram para trás, e eis que se fez nova todas as coisas. Então isso implica que nós temos agora uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, nós vimos lá semana passada, que esse gnóstico estava empregando tradições humanas, rudimentos do mundo que não era segundo a palavra de Deus. A segunda aplicação que nós queremos tirar para nossas vidas, versículo 12 e 13, do princípio ou da segunda obra que Cristo fez por nós, uma vida radicalmente nova. Então, irmãos, assim como aconteceu com Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Cristo precisou vir a esse mundo, morrer, Ele ressuscitou, nós ressuscitamos mediante o batismo. Esse batismo aqui eu me esqueci de dizer, não é o batismo nas águas,
mas é o batismo com o Santo Espírito de Deus. Agora sim, nós vamos falar com o Santo Espírito de Deus, não é aquele batismo estranho, não é esse. Nós fomos batizados com o Santo Espírito de Deus e agora o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Então Cristo, ele nos transformou radicalmente uma nova vida. E isso implica para nós que o poder redentor de Cristo Jesus, por meio da graça, implica para nós que nós devemos viver uma vida em novidade. Irmãos, por que eu falo isso, irmãos? Irmãos, eu falo isso para nós entendermos que nós precisamos manifestar a nossa salvação. Nós precisamos nos identificar com o que aconteceu com Cristo. Nós já morremos para o mundo e vivemos agora para Deus. Cristo nos transformou de uma forma radical para vivermos uma vida e andarmos conforme a vontade, em obediência a Deus. Aí nós perguntamos, tem algumas pessoas parece que ainda não entenderam, né? Tem algumas pessoas, alguns crentes que ainda não foram transformados em uma vida radicalmente nova em Cristo Jesus. Será que quando Cristo ressuscitou, essas pessoas também ressuscitaram? Fica aí uma pergunta para nós pensarmos. Terceira aplicação para as nossas vidas, irmãos, é que pela graça de Deus, misericórdia do Senhor, todos os nossos pecados, eles foram perdoados. Todos os nossos pecados foram perdoados. Então nós não devemos viver uma vida de inconsciência, sujeitando ou entendendo que Cristo não foi aquele que perdoou todos os nossos pecados. Pegou os nossos pecados, quando nós falamos sim para Jesus, Ele pegou os nossos pecados, jogou na profundeza do mar e nunca mais Ele vai se lembrar dos nossos pecados. Ou seja, agora nós somos livres. Lembra lá daquele cântico, né? Qual é o nome do cântico lá? Eu sou livre, né? Nós somos livres porque Cristo, Ele perdoou definitivamente os nossos pecados. Se nós somos livres, Cristo nos perdoou definitivamente dos nossos pecados, nós vivemos viver uma vida de gratidão a Deus. Vivemos viver uma vida de gratidão a Deus, porque se não fosse esse perdão de Jesus Cristo, onde nós estaríamos nesse momento? Se não fosse o perdão definitivo de Jesus Cristo, pela fé, nós estaríamos e vamos estar nos santos céus, porque Cristo nos perdoou definitivamente dos nossos pecados. Amém, irmãos? Então, irmãos, que nós possamos pegar essas verdades bíblicas para dizer para os falsos mestres que Cristo, Ele é suficiente. Cristo, Ele é o caminho, Cristo, Ele é a verdade, Cristo, Ele é a vida, e só Cristo, Ele é suficiente para dar salvação para aqueles que precisam de salvação. Não precisamos adicionar nada, porque Cristo, Ele é suficiente. Então os gnósticos aqui queriam que esses irmãos tivessem a circuncisão. Paulo diz não, somente Cristo. Que Deus, na sua infinita bondade e graça, nos conceda a sabedoria e o entendimento para aplicarmos esses princípios nas nossas vidas. Se Deus quiser, quarta-feira nós vamos dar continuidade à quarta obra, o cancelamento total da dívida e o triunfo final sobre os principados e potestades. Por isso que eu convido os irmãos, incentivo os irmãos a não faltarem o culto de doutrina e oração, irmãos. Não falte culto de doutrina e oração.
que é muito importante para nossas vidas, para que possamos ter uma doutrina bíblica verdadeira e fundamentada na palavra de Deus.